Bom, dupla, vocês estão me ouvindo aí, né? Tá tudo certo aí. Aqui bem. Boa. Mari, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Boa. Bom, pessoal, qual que é a proposta aqui? A gente fazer uma reunião objetiva, tá? De retomada aí das atividades, não digo retomada, mas de acompanhamento e de direcionamento para essa reta final do projeto, tá? Do Vem Pro Rugby 5, tá? Onde a gente está aí mais ou menos 70% da execução do projeto, tá? E aí, o primeiro ponto que a gente queria era ouvir um pouco mais de vocês, sobre questões que vocês destacam até o momento, que foram importantes para o clube, e pontos que vocês elencam como crítico, que vocês tiveram alguma dificuldade até o momento também. Isso não só no olhar esportivo, né? Mas também no olhar diretivo. Então a gente até tinha pedido para que a gente tivesse a presença de parte de alguém da diretoria também. Então o Smigol está aí também, acredito que representando também a diretoria, tá? Porque é um projeto que a gente tem um elo mais forte com o educador, tá? Mas é um projeto que a gente precisa ter que o clube abrace isso, né? E não simplesmente deixe o educador lá tocando a atividade e não tenha uma construção com o projeto. Então, isso tem acontecido com alguns clubes, tá? Então, por isso que a gente pediu essa presença também por parte da diretoria, para que a gente pudesse ter esse alinhamento aí, tá? E aí, até para a gente direcionar a nossa conversa, era ouvir um pouco mais de vocês sobre esses dois pontos, né, que a gente trouxe de destaques e críticos, mas olhando para dois eixos, né, que a gente pega o nosso curso de captação e retenção, que hoje são os dois, que hoje é o curso de grande destaque que a gente tem a nível nacional, tá? E para direcionar essas nossas falas, né? Então, olhando para a parte de captação, como que vocês veem esses pontos? E olhando para a parte de retenção, como que vocês veem esses pontos? E aí eu ouvi um pouco de vocês agora, depois a gente tem algumas devolutivas para fazer com vocês, mas nesse momento é ouvir de vocês, tá? Então, se vocês puderem compartilhar com a gente agradece. Bem, eu acredito que o projeto ele ajudou bastante, né, para a gente conseguir trazer de novo as crianças para dentro do clube. O fato de nós termos. Você está me ouvindo direitinho? Sim, sim, tô sim, Mari. Então, o fato da gente ter conseguido voltar para o clube também ajudou bastante, porque quando a gente estava lá no Indiana não estava surtindo muito efeito, mas depois que a gente voltou para o clube, ali onde a criançada consegue ir a pé e tal, é mais fácil acesso. O ponto do clube ter um campo que é atrativo, isso ajudou bastante a fazer as crianças irem para o clube. Só no finalzinho ali, né, do ano, que acho que as crianças começaram talvez a ter mais prova, começaram a viajar por conta de férias, aí reduziu o número de participantes, assim, né, no final do ano. Mas eu acredito que voltando às aulas agora e voltando os treinos no clube, né? Porque por enquanto ainda está fechado, a gente consegue retomar essa criançada que estava. Então, para mim, assim, eu acho que foi muito bom, né? O projeto. Então, ajudou bastante ali para a gente fomentar nas escolas e tal, e ter o apoio da confederação, né? O nome que era um projeto junto com a confederação e tudo mais. Ahn, Sobre pontos e desafios, assim, eu acho que por enquanto é essa questão com o clube, porque a gente não sabe direito como é que vai ficar, né? Tem a questão do aluguel que a gente tem que pagar, e boa parte das crianças elas não pagam, né? Ou talvez não teriam dinheiro para pagar a matrícula. São coisas que a gente precisa pensar direitinho como é que a gente vai passar por esses desafios para permitir que elas continuem treinando, né? E que a gente continue ali no clube. A diretoria está
ainda conversando para ver como é que será basicamente o futuro, assim, né? Você quer falar alguma coisa, amigo? Eu quero exatamente nesse sentido. Eu acho que a captação, a abordagem, a entrada do esporte nas escolas e a gente trazer as crianças para o clube foi bastante positivo, né? E exatamente o desafio da continuidade, eu acho que é exatamente a adesão ali para a permanência no clube, né? Até porque tem os custos, que é uma coisa que eu acho que eu tenho comentado isso desde o início, né? Como a gente vai manter essas crianças? A gente vê ali nos eventos e nos festivais que a gente faz que várias crianças têm, você vê que tem potencial ali para desenvolver o esporte, mas a gente tem a questão do custo, né? E aí quando chega no custo, a maioria das escolas e das crianças que vieram são baixa renda ou não tem uma renda que consiga disponibilizar para ingressar no clube de forma associada. Então, a gente está aqui pensando e fazendo os cálculos como é que a gente pode tentar manter o máximo de crianças possíveis, utilizando aí essas abordagens, essas entradas que a gente teve na escola com um projeto. Boa. É, alguma coisa a mais, Mari, que tenha? Não, eu ouvi muitas pessoas falando que estavam com dificuldade de entrar em escolas e tudo mais. Eu, sinceramente, não tive dificuldade de entrar nas escolas. Na verdade, eu fui muito bem aceita, assim, em todas as que eu fui, né? Esse ano eu vou retomar em algumas que era para ter feito no ano passado, mas por conta de ajustes na escola, na quadra, aí começaram as provas, fechamento, não sei o que, eles, deixa para o próximo ano. Eu entrei em contato também com a ADRE, tanto de Santa Amaro quanto a ADRE do Socorro, que são as diretorias de ensino próximas do clube, né? Em uma eu fiz uma reunião, ela falou que ia falar com as escolas, ia falar com os professores sobre as capacitações também. E nessa quarta eu vou ter uma reunião com a Adri do Socorro, que é mais próxima do clube. E aí também falar sobre a capacitação dos professores, e também ver uma forma deles já ficarem sabendo dessas clínicas que o clube está fazendo, né? Então já fica mais fácil, né? Quando eu vou falar com os professores, eles falarem, eu já fiquei sabendo pela Drake que você está fazendo esse projeto e tudo mais. E aí, eu só vou até dar um toque, né? Tipo, na Dre de Santa Amaro, a, a Márcia que trabalha lá, ela falou, olha, a gente pode até tentar fazer dessa capacitação uma forma dos professores ganharem pontuação e também evoluírem, né? Conseguirem evolução com essas capacitações, né? Eu precisaria talvez de algumas informações e tudo mais. Então, só para passar, existe esse caminho que, obviamente, não vai ser o mais rápido possível, né? Não vai ser para este projeto, mas é um caminho que eu estou tentando conversar com ela para a gente viabilizar, tá? Para ver se o curso da confederação ele pode valer como uma evolução para os professores. Ela falou que deveria ter pelo menos umas 20 horas, eu acho, para conseguir contar. Não sei como é que isso poderia ser feito, mas é basicamente isso. Não, perfeito. Eu tomei nota aqui de algumas coisas. Ao longo da fala, a gente vai resgatando alguns tópicos aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês, só para a gente ir falando com base nisso. Só me confirma se vocês estão vendo o Excel aí, né? Deixa eu dar um zoom nele aqui. Sim. Aqui, Até a questão só para poder fazer uma observação aqui, com relação às entradas a Mari, até parabenizar aqui, fazer essa observação para a Mari, porque ela foi extremamente efetiva e a gente não quis apresentar números vagos ou quantidades vagas e falar que a gente está fazendo muita coisa. Acho que a gente foi bem direto ao ponto, tinha lá o que a gente tinha mapeado e a gente fez efetivamente o que a gente tinha mapeado e planejado, e a Mari, assim, foi
extremamente efetiva e eficiente aí na distribuição das escolas aí nas abordagens. Boa, Smigol. E até o ponto que eu ia começar falando, né? Porque a gente resgatar o histórico do envolvimento do SPAC no projeto, a gente perigou ali de tirar o SPAC do projeto. No começo, pela questão de não ter a identificação de um profissional para desenvolver as atividades. E tanto que nos primeiros meses ali ficou sem informação, sem ter realmente acontecendo algum movimento, tá? E quando a Mari se soma, tá? Quando a Mari realmente entra efetiva no projeto, que se inteira, a gente vê uma mudança drástica no comportamento das atividades do SPAC. Não olho só pelos números, mas olho pelo dia a dia mesmo, no acompanhamento das atividades, do movimento, lógico que também coincide com a volta pro campo do SPAC, né, saindo do Indiano, tá? Mas aí também é para parabenizar o trabalho da Mari à frente do projeto, porque um dos desafios que nós temos é de encontrar boas pessoas que realmente desenvolvam o projeto na sua essência, né? Que não é só o fato de ir para as escolas e fazer clínicas. O principal é essa consolidação dentro do ambiente do clube, tá? Então, nesse aspecto do trabalho da Mari, nesse sentido, parabenizar mesmo aí pelas iniciativas, pela forma como trabalha, tá? E pela efetividade que tem nas tratativas, tá? Então, é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que era uma coisa que a gente se preocupava, e a Mari trouxe essa segurança para a gente aí nesse momento, tá? Depois, quando vocês, um dos nossos objetivos, né, também é que vocês entendam que o projeto ele vai até março, tá? Que acho que isso está claro. Já compartilho com vocês que existe uma possibilidade, tá? Isso não está confirmado, de que ele se estenda por mais 2 meses, tá? Porque está sobrando alguns recursos dentro do projeto, eles não vão ser utilizados de forma integral, e isso vai possibilitar a gente solicitar uma prorrogação do projeto. Isso não está confirmado que essa prorrogação vai acontecer, mas a gente vai entrar com esse pedido, e se isso acontece, a gente tem mais 2 meses do projeto de suporte ao educador, tá? Então, queria compartilhar isso com vocês já nesse momento, tá? E aí entra um dos temas que é a questão da continuidade das ações visto pelo lado do clube, né? Então, como vocês trazem aí essa relação de dificuldade de acesso, a gente sabe das particularidades que o SPAC tem, tá? E por isso que para a gente é importante como que a diretoria também está trabalhando para fazerem as coisas acontecer no sentido de manutenção das atividades, porque é um investimento que nós fazemos, tá? Como vocês falaram, a iniciativa do projeto, ela resgata, e isso tem acontecido com todos os clubes, né? O fato de se movimentar e sair de uma zona de conforto, de ir atrás de atletas. Então, não só esperar que os atletas venham até o espaço, mas de entender que existe essa necessidade e ter isso como uma meta do projeto faz com que as pessoas saiam da zona de conforto e vá atrás, tá? Porém, a gente tem um projeto que ele tem uma limitação, tem começo, meio e fim, tá? E que é importante que esse estímulo não seja só para o educador, mas que seja para o clube, para que encontre essas maneiras de manter essas atividades, tá? Mas isso é uma coisa que ela não está hoje no nosso controle. Vocês estão ajustando internamente para que isso caminhe. Depois, Mário, outro ponto que você traz de facilidade de acesso nas escolas, eu acho que é muito pelo perfil e pela forma como você trabalha, como você faz isso. Tá? Acho que a gente deve ter até como aprender bastante com você, porque você tem outros clubes realmente têm essa dificuldade, não sabe fazer da melhor maneira. Por mais que a gente ajude, fale, tem uma certa limitação para que tenha esse acesso. A gente esbarra na questão da capacitação, que é um dos pontos que está em vermelho aqui, tá? Que acaba sendo uma dificuldade de todos os clubes de São Paulo
essa questão de conseguir organizar uma capacitação com os professores, tá? Então, o que você tá nessa tratativa com a regional de Socorro, tá? Mas o ponto que é importante a gente ter também, para você ter, acredito que você já tenha de informação, é que a gente trabalha com a data do projeto até março. Então, se eles têm o interesse de, depois dessa data, fazer essa capacitação, talvez a gente não vai ter o subsídio que a gente teria para dentro do projeto. Mas não quer dizer que a gente não possa organizar como CBRU para que realmente faça uma capacitação com essas pessoas por todo esse tempo que teve de tratativa e construção, que não é do dia para a noite. Então, é isso que eu queria trazer aqui para você, essa questão. Porque hoje é uma demanda que tem no projeto, que se ela não acontecer, acredito que não seja um problema dentro das metas que o SPAC tinha para cumprir, tá? Porque é uma meta coletiva, tá? Mas é uma oportunidade que a gente tem de ter mais pessoas da região nesse fomento da modalidade, tá? Depois, a gente tem uma outra preocupação com o SPAC, que eu queria trazer para você, é sobre a organização de mais eventos de dia de rugby. Tá? Então, vocês organizaram um no ano passado que teve ali Pasteur, acho que teve Friburgo, eu acho que teve RPT, tá? E a gente tem aqui um alvo para a gente buscar mais 3 eventos. Então, eu não sei se seria viável para acontecer alguma ação mais nesse período. A gente está falando de fevereiro e março, mas que seria importante a gente tentar mobilizar algo nesse sentido, tá? Então, não sei se tem alguma relação com alguma escola que vocês tenham parceria, que com o ano passado conseguiu construir uma boa relação, de às vezes levar ele para uma atividade no SPAC, enfim, de construir alguma ação para que a gente pelo menos consiga executar mais 1 ou 2 dias de rugby aí nesse período em relação ao SPAC, tá? Então, é um tema que a gente deixa aqui para a gente pensar e como poder realizar isso, tá? Então, aí teria que trazer um pouco mais da realidade de vocês para que isso aconteça, tá? Mas seria importante esse tema aqui. Depois, aqui tem uma situação que eu queria ver com você, porque nos seus relatórios, os relatórios estão bons, tá? Estão bem bacanas, tem as fotos, mas eu queria saber se vocês têm os arquivos dessas fotos. Eu não sei se vocês chegaram a passar esses arquivos para o Marinho, e até peço desculpa, na realidade, eu acabei nem falando. O Marinho, por uma questão de organização mesmo da CBRU, algumas limitações que aconteceram nessa troca de ano, ele não continua mais com a gente nesse período final do projeto, tá? Então, o Arthur vai estar mais perto, acompanhando, tá? E eu vou estar também mais perto, acompanhando essa parte esportiva, né, dessas execuções. Então, sem dúvida, a gente vai falar um pouco mais sobre essas possibilidades para a gente realmente materializar elas e ter elas acontecendo, tá? Depois, Mari, a gente tem, de maneira geral, mais 2 festivais de integração para acontecer, tá? E aí já antecipo para a programação de vocês, o próximo ele vai ser dia 26 de fevereiro, tá? Ele vai ser na abertura dos Jogos do Cobras, vai ser no domingo, tá? Ele vai acontecer no estádio do Nacional. Qual que é a ideia? A gente precisa realizar esses festivais, tá? Então, um festival para retomar as atividades dos clubes. Então, tem clube que já está treinando desde janeiro, tem clube que volta em fevereiro. Então, a gente sabe que vai ter uma oscilação de pessoas aqui, mas é uma oportunidade que a gente tem um transporte para levar as pessoas para lá, a gente tem a estrutura para que aconteça. Então, a gente está oportunizando isso para dentro de um evento oficial da CBRU, de um jogo adulto, para que a gente possa também prestigiar esse jogo adulto, tá? Então, é uma construção casada que a gente faz para esse momento aí. Então, seria bem bacana a organização do SPAC para que participe. Vocês participaram de Taubaté com um número pequeno de crianças, depois no de vocês teve um número mais expressivo, tá?
E depois no de Tornados, se eu não me engano, vocês foram com 4 ou 5 crianças também. Teve um número mais reduzido ali, tá? No, É, no, de, no de diga. Indaiatuba nós fomos com 17, na verdade. Ah, 17, 16. E o primeiro nós fomos com pouquíssimas, que acho que foram umas 5 só. Aí no SPAC, obviamente, teve um número bem maior, porque a criançada estava ali do lado. Mas aí quando a gente foi para Indaiatuba, a gente foi com pelo menos umas 16, 17 crianças. desculpa, tá Deu aqui, ó. uma... Tem 15, tá? É, Ah, tá. desculpa, tá marcado aqui. Eu que trouxe o número errado, tá? Fica fácil. Mas e isso mostra também o sucesso do trabalho aí, tá? Por mais que o nosso alvo sejam, lógico, turmas mais cheias, sair de uma relação de 5 crianças no mês de setembro e no mês de dezembro tá com 15 participando de atividades, é um cenário positivo para todo mundo nesse contexto de retenção das crianças nas atividades, tá? E aí a gente vai ter mais esses 2 festivais que vai acontecer um em São Paulo, né, no Nacional, e o de março vai acontecer na Poli, como sendo o primeiro festival da Federação Paulista, como foi o de vocês aí no SPA, que vai acontecer na Poli também em Osasco, tá? Depois, em questões da parte de clínicas, do número de crianças, do número de clínicas, isso hoje vocês já atingiram as metas, né? Não quer dizer que vocês não devam e possam fazer mais clínicas, porque eu acredito que o sucesso que vocês têm de crianças nas atividades passa um pouco pelas essas divulgações. Então, a gente acredita que isso fidelize como uma rotina de trabalho do clube nesses começos de anos para alimentar as categorias, tá? E depois, por último, tá? A gente vai precisar de um favor de vocês. A gente vai precisar atualizar o nosso controle de presença. Então, vocês encaminham para a gente lá nos relatórios, tá? E eu vou precisar, Mário, depois de um favor, de atualizar esse controle numa planilha para a gente unificar essas frequências de todos os clubes. Porque cada um está mandando de uma maneira. Então, a gente vai pedir esse favor de todo mundo unificar essa planilha, nessa planilha, que é uma coisa simples, tá? Mas aí eu te mando no particular, te explico certinho como ela funciona, mas não tem segredo. É um Excel que dá para você pegar os próprios controles que você teve nos meses e lançar para lá, tá? A gente vai pedir isso também para unificar, tá bom? Beleza. Mas de maneira geral, a gente tem esses olhares importantes agora para essa reta final com o SPAC, tá? E a gente queria compartilhar isso com vocês. E vocês já até trouxeram, né, nas falas de vocês um pouco do plano, dos planos, né, de manutenção das atividades, mas ouvir um pouco também, se tem alguma outra coisa que vocês não trouxeram sobre as propostas que vocês têm de manutenção das atividades após o término do projeto do Vem Pro Rugby, né? Então, queria saber se vocês têm mais alguma construção para compartilhar conosco. A gente tem falado É, bastante com o clube, até essa questão mais administrativa, burocrática, para que a gente consiga ter. Está tentando alinhar com o clube, porque o clube ele precisa ter também, lá, por lei, todos os clubes têm uma quantidade de atividades, vamos dizer assim, para a região, né? Eles têm as questões então, eles precisam aí uma proposta de atividades para a região, para as crianças, para a comunidade, enfim. Todos os clubes têm essa questão de fiscal com o clube para que a gente tenha atividades que as crianças não precisem remunerar, saber gratuita para as crianças fazendo a atividade desse projeto e mais crianças, né? Agregar mais crianças. Mas isso a gente está ainda elaborando junto com o clube para ver o que a gente consegue para não entrar na conta do SPAC Rugby aí esses treinos e custo da atividade em campo. Não, perfeito. Chegou um pouco cortado, mas deu para entender a essência da sua fala aí, viu, ô Smigo? Tá? Só para. Acho que esses são os pontos de continuidade. Mas você ia falar também, Mário? Desculpa. não, então, eu estou bastante
com foco em melhorar e aumentar, obviamente, a categoria de base, né? A gente sempre precisa de pessoas ajudando, mas quando a gente começa a movimentar, as pessoas começam a aparecer, né? Então, o German também, ele estava ajudando bastante, ele está indo para os juvenis, eu não sei como é que vai ser esse ano, espero que ele continue com a categoria de base também, que a gente precisa, né, de gente ali para acolher essa criançada toda, e não dá para, tipo, juntar muitas faixas etárias, né? Mas a gente está tentando permanecer, vai tentar fazer o máximo de atividades possíveis dentro do clube, né? Convidar os times, vai continuar com as atividades nas escolas e tudo mais, tentando levar a criançada para dentro do clube. Logo que acaba esse projeto, provavelmente a gente começa um outro que é praticamente igual, então a gente deve permanecer na captação. A intenção também é ir para a universidade, começar um time ali perto do Senac, que é perto do clube. A gente tem uma atleta que foi do SPAC, que é a Jéssica Aidar, que ela está na Atlética lá do Senac, então ela consegue talvez mexer os pauzinhos para a gente começar um time lá. Então a gente está tentando crescer de novo, né? Tentar trazer mais pessoas para o clube, mas o que acaba às vezes empacando, às vezes não, né? Empaca bastante é essa nossa relação com o clube SPAC, né? Como que eles vão decidir, como vai ser o pagamento, como será o aluguel, como, entendeu? E isso que acaba atrapalhando bastante. E atrapalhou nos últimos anos, né? Que eles tiraram a gente de lá e tudo mais. Mas a gente retomando agora, a gente está meio que esperando como é que eles vão fazer, entendeu? Então, por exemplo, a gente tinha um horário no clube dos treinos, dos kits, que era das 10 ao meio-dia, eles já passaram das 11 para uma, né? Então, eles estão mexendo sem meio que conversar direito, só mudando, então a gente precisa entender como é que vai ser. E eles demoram muito para resolver essas coisas, né? Mas a intenção é lutar e continuar. E continuar crescendo, participando dos eventos, festivais e tudo mais. Mas esse apoio do clube, ele é essencial, assim. Ainda mais com a garotada que não tem grana ali, né? Tem muita criança ao entorno do clube, mas elas não têm como pagar o valor do clube. Então isso vai acabar impactando, né, na nossa quantidade. A gente vai tentar, obviamente, pagar para que essas crianças continuem treinando, mas vai chegar uma hora que acho que não vai conseguir abraçar todo mundo, né? Então, de correr atrás de patrocínio, mais leis de incentivo, enfim. Mas acho que as nossas maiores dificuldades é essa relação com o clube. Não, tá perfeito, Mari. A gente tem bastante conhecimento aí da dinâmica do SPAC. Eu acho que para a gente é gratificante ter nesse período aí do Vem Pro Rugby esse movimento, né, de gerar um empurrão. A gente sabe que não é o suficiente, porque é uma engrenagem que depende de vários fatores, não é só do seu trabalho ou do Smigo, é algo maior ainda. E todo o carinho que tem com o SPAC também, né? Por todo o histórico que existe, por todo o trabalho que tem e que a gente sabe que oscilou nesses últimos anos, tá? E por parte do projeto em si, essas iniciativas que aconteceram, elas são fundamentais aí para tirar essa inércia que acontece nesse momento. Uma pergunta, tá, Mari? Você não é formado em educação física, né? Nem estudante? Como é que está a sua relação com a educação física? Eu sou estudante, eu estou no meu último ano da educação física, correndo para encontrar estágio agora, mas eu estou no último ano de bacharel mesmo, né? Não é licenciatura. Tá. Não, beleza, mas para entender mesmo, para questões de possibilidades, porque infelizmente a gente tem essa tratativa de legislação, né, de a necessidade do CREF para trabalhar com rugby. A gente consegue, em alguns momentos, ajustar algumas coisas, mas é só para entender, até mesmo pela capacidade que você tem como profissional aí, pelo potencial que é, e de saber as suas pretensões, mas é legal saber que está no último ano de faculdade aí, para pelo menos conseguir ter o CREF. Eu tô na luta pra pelo menos ter carteirinha aí para não ter mais problema, porque a quantidade de gente que já me perguntou se eu tinha crepe
nos últimos anos, desde quando eu saí da seleção, é absurda. Eu falei, não, deixa eu fazer logo. Tô É, fazendo. são as possibilidades, né? De ter uma qualidade grande como É, profissional. a Mari é a pessoa para ficar coordenando esses projetos. É, por isso que eu pergunto, porque existem várias possibilidades e é difícil encontrar boas pessoas. Então, Smigol, não perde a Mari, cara. Deixa eu fazer uma dúvida. É Júlio, né? Júlio. Isso. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu fiz um bate-papo, depois eu não sei se a gente depois pode falar sobre isso, acho que nem seria agora o momento, mas só para te iniciar uma ideia, eu conversei com a Faculdade Unisa e eles estão criando vários cursos de extensões na Faculdade de Educação Física. Aham. Eu sentei com a coordenadora e conversei, eu tive um bate-papo com ela para a gente criar uma extensão da Faculdade de Educação Física, cursos de extensão, aqueles cursos especializados em alguns esportes. Eu mostrei para elas as possibilidades de cursos. Eu tinha até falado com o Mili na época do rugby para criar as formações de extensão até internacional, né? Porque esses cursos do rugby são internacionais. Ela se interessou muito em colocar esses cursos no currículo da faculdade e as possibilidades de atuar e praticar essas clínicas durante o período da tarde na própria faculdade, no centro esportivo deles, para fazer a prática né, praticar essa extensão ou fazer a aula prática da extensão. E como é nível nacional, a gente poderia deixar vários cursos, várias clínicas e vários clubes nacionais como ponto de referência para que os estudantes dessas extensões fizessem estágio e se formassem no esporte de educação física, como educador físico e também como multiplicador aí dos níveis de coach e tudo mais do rugby, em nível nacional, assim. Então, tipo, para a questão de multiplicar o esporte e prática, eu achei super interessante. Ela ficou super aberta em conversar, mas eu fui como o Smigol, o SPAC, e, tipo, sem força nenhuma. Eu acho que vocês, como confederação, levando seleção, levando uma coisa mais forte, um exemplo, né? Eu falei com o Nisa, mas, assim, deve ter várias faculdades que queiram incluir no currículo e fazer clínicas na região das faculdades para escolas e até para escolas dentro da própria faculdade, que tem escola junto, enfim. Eu acho que isso é um universo enorme que a gente pode, que vocês podem explorar para fazer formação, que é uma coisa que tem dificuldade para fazer com os professores da escola, vai fazer direto com os estudantes de educador físico, que vai multiplicar o esporte quando for formado. Ô, Smigol, cara, isso é um caminho que o Gabó hoje quem está à frente dessa parte de educação e treinamento com a saída do Mili. O Mili até tinha deixado vários materiais já construídos, virtuais, de capacitações de diferentes temas do rugby. E o Gabó ele está encabeçando essas frentes dessas parcerias, dessas iniciativas, né? Tanto que está até já com um outro professor de universidade construindo uma ideia de mini rugby, né? Igual tá tendo tem o mini basquete, o mini handball, algumas coisas nesse sentido, Sim, sim. para Aham. começar a encontrar maneiras de acesso à modalidade a nível Brasil, né? Dessas dificuldades que a gente tem de ter campo e tudo mais. Se, cara, houver um acesso seu com essa responsável novamente e ela tiver interesse de iniciar uma conversa com alguém da CBRU, tá? Entre em contato comigo que a gente coloca o Gabó para fazer esse contato para entender o que é possível tá em construção, porque já tem muita coisa que está construída, mas talvez não esteja, não seja algo difícil para conectar com a realidade da faculdade, entendeu? É. Eu montei um esqueleto que eu mandei, até formalizei para ela por e-mail, porque o próprio Billy me ajudou a montar isso, porque eu bati um papo com ele sobre a possibilidade de incluir isso, ou de apresentar, ou de oferecer isso, né? E até porque a gente teria até uma remuneração parcial, né? E uma parte do que é remunerado para a extensão iria para que a gente investisse no esporte ou investisse nas clínicas, enfim. Uhum. Então eu mandei um certo esqueleto que ele mesmo me passou, e a gente fez meio que junto, e assim, eles se interessaram,
Então, assim, era de encontro com o que eles queriam, só que eles estavam num momento de validação do MEC e tal, então eles. Mas eu falei direto com a coordenação da educação física, ela levou para a reitoria, tudo, só que eu acabei não insistindo, porque, enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que é bem de encontro com o que as universidades procuram de extensão e algumas formações específicas de esporte, e dentro disso a gente vai gerar várias clínicas nível nacional e vários clubes que são de repente pequenos em algumas regiões poderem ser alimentados de profissionais e de clínicas para que eles cresçam e também multipliquem o esporte no nível Brasil, né? Não, tá perfeito, cara. Se você quiser continuar com essa iniciativa via Smigo, que está já bem encaminhada, e que precise de um suporte, igual você está tendo com o Mili, e queira somar mais pessoas, traga para a gente que a gente, cara, ajuda na medida do possível. Se você vê que precisa transitar para sair a figura do Smigo e entrar uma outra figura de renome nacional, né, que seria a CBRU, cara, envolva a gente para. É, Porque eu acho depende que da, essa é a ideia mesmo. depende Porque da assim, a minha relação ideia da era a gente ter faculdade. um polo, a gente ter um polo lá e esse polo fazer uma troca junto com o SPAC. Então a gente troca, os profissionais vêm aqui, a gente vai lá e fazer essa troca e aí a gente vai ter clínicas, enfim, mais pessoas treinando e ter mais um polo de treinamento e de captação. Mas eu acho que a força CBRU é muito maior do que eu, desconhecido, mero mortal lá que ninguém conhece. Ah, sem dúvida, eu acho que, cara, é uma construção casada, cara, de às vezes uma parte de operação mesmo, burocrática, partir de vocês, e a gente depois, como CBRU, tem uma chancela, porque para a escola tem um peso muito maior, né, cara, essa chancela CBRU, para a faculdade, né, tem um peso muito maior, e Você tem toda uma organização por trás que faz a sim, formação, que é responsável pela formação. É diferente de não que eu não iria porque quem ficaria responsável por toda essa formação seria o Maurício, né, o Mili. Mas enfim, é, eu acho que cabe talvez eu vou tentar agora no início do ano fazer um novo link com eles lá e aí eles tendo uma abertura eu direciono, eu falo com vocês. ótimo, cara, perfeito. Sim, acho que é uma iniciativa que faz total sentido e, cara, da nossa parte, onde você vê que a gente deve entrar, traga para a gente que a gente alinha isso. Beleza. Júlio, deixa eu Valeu. te perguntar também. A Tudo bem? capacitação do projeto, ela é feita pelo Gabó também? Depende, depende, tá? Depende do tema, depende da disponibilidade, depende da agenda tanto do educador. A gente hoje tem Gabó, tem eu, tem Arthur, tem Mau Mau. Depende da temática. Tá, porque o que eu tinha falado para a moça lá da Dre, tipo, para ver com, tipo, ela tem o contato de todos os professores da região de Santa Amaro, o outro lá tem contatos pelos professores da região de Socorro, e eu falei, a intenção é tentar divulgar, né, essas capacitações e ver um dia em que os professores conseguissem se unir e falar, ó, nesse dia a gente consegue. E aí eu poderia, talvez, por exemplo, eles falar, no dia, sei lá, vou chutar qualquer dia, no dia 10 de fevereiro eu consigo juntar um grupo. A confederação consegue dar essa capacitação? É assim que funciona? Ou é a confederação que passa uma data e eles que se organizam? Não, como você trouxe, é uma disponibilidade deles, Eles, tá? né? E aí a gente ajusta. O que a gente tem feito é sempre ido todos os educadores, entendeu? Então, teve em Dayatuba, foram os 4 educadores. Teve em Tatuí, foram 3 educadores. Sempre a gente está tentando ir com mais pessoas, porque o que acontece nessas capacitações? Tem 20, tem 30, tem 40. Na de Jacareí teve 44 professores. É, Caraca. um educador, ele não dá conta, entendeu? Então, ele precisa ter mais pessoas para dar esse suporte. E qual que seria um número assim, tipo, você tem um número mínimo de professores?
para acontecer uma capacitação? Não tem um número mínimo. Na realidade, o número mínimo estaria atrelado. Se tem pessoas que estão interessadas e isso acaba sendo o mínimo, na realidade é muito mais pela o interesse da pessoa, porque talvez eu capacitar 44 obrigados e capacitar um por interesse, sem dúvida, talvez o trabalho desse um vai ser melhor que os 44 que foram obrigados, entendeu? Então, não tem um mínimo específico, mas a gente pode ter uma construção, por exemplo, e até legal, eu estava conversando isso com o Pasteur, tá? Nessa capacitação, por exemplo, tem pessoas do SPAC que estão nesse processo de formação e que queiram, cara, participar da capacitação. Então, a gente também pode abrir para ter esse envolvimento, entendeu? Aproveitar, já que já vai ter uma capacitação com professores, a gente traz pessoas que estão ajudando no SPAC a se capacitar também. Tá? Em quantos que tiveram em Tatuí, né? Você falou, foi 44? Não, foi. Em Indaiatuba foi 26, Tatuí foi acho que 19, e depois teve Jacareí, que teve. Jacareí teve 40 e 44, e teve mais uma. Agora, Taubaté. Taubaté acho que foi 32 pessoas. É porque nessas cidades o que acontece? Os professores têm que eles chamam de hora atividade, né? Então é o horário de formação que eles têm que estar lá. Então Sim. é mais fácil de tem uma data que eles têm que estar lá, mas não tem conteúdo para ser desenvolvido. E aí o coordenador Hum. ele aloca o rugby nessa janela, entendeu? Ah, entendi. Eu não, é que acho que esse tipo de coisa não acontece aqui em São Paulo, né? Pelo menos É, quando eu falei com a moça lá da diretoria de ensino, ela falou que ela não menciona nenhum tipo de atividade dessas, assim, porque o que acaba acontecendo é que os professores eles buscam as capacitações que ajudam eles a fazer as evoluções e conseguirem mais dinheiro, enfim, né? Então, se a capacitação ela não envolve essa pontuação para a evolução deles, isso, muitos deles falam: por que que eu vou fazer essa capacitação se ela não vai me ajudar a evoluir na minha carreira? é, Entendeu? Tipo, tem que ser um curso que está reconhecido por eles. funciona à base de troca, né? Na realidade, nessas cidades do interior que tem uma autonomia maior sobre isso, tem isso que eu te falei. Ele tem uma carga horária que ele é obrigado a estar lá num processo de capacitação continuada. E aí Entendi. entra essa temática do rugby. Em São Paulo, que eu falei, nenhum clube de São Paulo conseguiu organizar uma capacitação com professores da rede pública. Talvez Ah, ninguém ainda conseguiu fazer a capacitação? Oi? Desculpa, cortou. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo ninguém conseguiu fazer ainda a capacitação? Não, ninguém conseguiu. O que conseguiu, por exemplo, o Pasteur está com 3 pessoas interessadas, que vai fazer do céu à varenga. Mas é que eles estão construindo Uhum, uma relação com o céu à varenga e esses profissionais se interessaram em fazer. Então foi o que eu falei com o entendi, Portuga. Eu falei, cara, vamos fazer com essas 3 pessoas. Você tem mais estagiários do Pasteur que estão trabalhando, vamos colocar nessa capacitação e vamos fazer algo já, não para cumprir o projeto, mas para desenvolver o rugby, entendeu? entendi. Tá. Tá? Bem, eu vou tentar. Sobre aquela questão de fazer a capacitação do rugby valer como pontuação, a moça lá da DRE, ela falou, eu precisaria saber quem são os professores que estão por trás dessa capacitação, se tem CREF, qual que é a formação. Ela falou de algumas coisas meio assim por cima, mas só para você já saber que provavelmente eu vou, quando eu começar a ter informações com ela, eu vou precisar pedir algumas informações assim sobre as capacitações da confederação, Beleza, porque daí a gente está pode pedir que a gente precisando manda o em currículo aí que precisar, a gente ajusta. beleza. Fechou? Pessoal, encavalou tudo, né? Eu vou precisar ir, porque o pessoal do São José já estamos atrasado também, tinha passado para ele 8h30, já são 8h40. E, enfim, 30 minutos é pouco para a gente conversar. Mas a gente vai voltar a se falar mais vezes, tá? E aí, Mari, eu vou atualizando aquilo que eu pedi, te mando pelo WhatsApp e pode falar o que precisar também direto comigo, tá? A gente vai ajustando esses temas aí. Beleza, fechou. Fechou? Obrigado, viu, pessoal? Boa noite para vocês aí. Valeu, gente. Valeu, Boa valeu, noite. gente. Valeu. Valeu, Tchau. pessoal.